migração de código legado. Então, a aplicação que eu estava trabalhando era um código legado, eu me lembro até hoje, era React, Redux Observable e Styled Component. Só que tinha sido feito de uma forma que virou um Frankenstein ridículo, né? Ficou um negócio difícil pra caramba de manter. E aí chegou a demanda de tentar começar a migrar aquilo lá, mas não dava para migrar tudo, né? Porque, enfim, já tinha bastante coisa escrita lá, né? E código legado só é o problema quando a gente tem que manter ele. Então, para a empresa em si não era um problema. Para a empresa em si não era um problema. Era um problema para a gente porque a gente era gargalado na hora de desenvolver funcionalidade para lá, porque o código estava ruim. Então, o que eu sugeri? A aplicação ela era um back-office, né? É uma aplicação para a galera interna do time conseguir gerenciar as coisas. Né? Então, um exemplo, a EXT ela tem o sistema que o usuário usa, né? Que ele emite nota, faz todo o controle da empresa dele, né? No caso do CNPJ, mas também tem o lado da EXT, que é um front-end, que os contadores, o pessoal que trabalha aqui na EXT, eles mexem. Então, a gente chama isso de back-office. Então, esse back-office, no caso dessa empresa que eu estava trabalhando em 2019, que a gente queria migrar. E aí, como a gente fez? Ao invés de a gente literalmente fazer uma reescrita completa, a gente criou um container, né? Um container que eu quero dizer é um front-end que gerenciava outros front-ends. E ele fazia isso através de iframe. Né? Como era um back-office, a gente não tinha dor de cabeça de tamanho de banda, esse tipo de coisa, porque back-office a gente parte do princípio que o cara tá usando o back-office num computador da firma dentro do escritório, tá ligado? Aquela época, 2019, foi antes da pandemia, eu trabalhava presencial. E aí, enfim, se a gente tivesse problema de carregamento com internet, a gente só pegava um link de banda larga maior e já era, tá ligado? Então, não era dor de cabeça isso, né? Não era um problema. E aí, a ideia era essa. Então, eu tenho um container que eu gerenciava os outros apps através de iframe, né? E aí, ele funciona basicamente assim. Eu tenho aqui o entry point da minha aplicação, né? Que seria um Nginx. Então, um Nginx servindo código estático. Espera aí que eu vou dar zoom. Código estático. Nginx servindo código estático. Opa. E aí, meu nome, como é que eu dou zoom aqui? Esqueci. Ah, não. Aí. Nginx servindo código estático. Certo? Aí vinha o usuário. Cadê o usuário? Usuário. Tá o usuário de verdinho. Aí vinha o usuário aqui, ó. Porra, queria acessar lá, que no caso aqui era o usuário do back-office. Usuário back-office. Ele colocava lá a URL do back-office e entrava no back-office, né? Não tem muito mistério. Só que ao invés de a gente mandar, por exemplo, ele, se tivesse hospedado na Vercel, por exemplo, ao invés de a gente mandar ele direto para a Vercel, a gente mandava ele para o Nginx, que estava na frente, né? E o Nginx fazia o roteamento pro estático, né? Que aí poderia ser a Vercel, né? Então, código estático. Então, o Nginx fazia o lance pro código estático, que poderia ser Vercel, tá ligado? Podia ser S3, né? AWS S3 e assim por diante. E aí, por que tinha que ser o Nginx? Porque o roteamento, ele ficava mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar um... Aqui, ó. Ficava assim. Então, vou dar um exemplo como se a empresa fosse a XT, tá? Então, imagina que eu tenho xtcontabilidade.com.br e aí o acesso ao back-office era /app. Vou dar um exemplo. Era /app. Só que o que acontecia? O Nginx, de acordo com a rota, ele mandava um estático diferente. Então, na configuração do Nginx, a gente falava que quando ele batesse em /app, ele pegaria o container. Vou copiar esse cara aqui. Container. Então, quando batesse em /app, ele ia pegar o container. Até aí, beleza, né?
Agora, se ele batesse em /app, /e-commerce, vou dar um exemplo. E-commerce não, vamos usar um exemplo melhor. Invoices, gerenciamento de invoices, por exemplo, nota fiscal, esse tipo de coisa. Ele batia num outro estático, né? Não batia por exemplo, na Vercel que está hospedado o front-end de invoice. E aí, quando a gente usava o container, a gente só precisava colocar a rota /invoices. E aí, como a raiz era o Nginx direcionava que se o request está vindo para /invoices, eu mando um front-end diferente. Tá ligado? E é isso. E aí, ele precisava ser com o Nginx e não via domínio, porque eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Criar vários subdomínios, né? Poderia fazer isso aqui. Não fiz isso assim por causa de cross-site script, né? Como eu estou colocando iframe, se eu tentar acessar a coisa do iframe da minha aplicação container, é um problema porque dá problema de cross-site script. Agora, como é via barra, né? Via subpath, ele não dá esse problema, então por isso que foi feito com o Nginx. E aí eu digo Nginx, mas é qualquer roteamento, tá ligado? Pode ser Nginx, pode ser o Envoy Proxy, pode ser o Candy, pode ser o Ingress do Kubernetes, enfim.